Uhum. Quando puder, você fala. Já tá, né? Bom dia a todos. Eu sou a Aurelina e estamos aqui mais uma vez para fazermos as nossas reflexões a respeito do livro Fonte Viva. E hoje a nossa reflexão é o capítulo 162, Dentro da Luta. Antes de darmos início às nossas reflexões do dia de hoje, nós temos alguns avisos da nossa casa, da Casa da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, de Esmeralda. A casa possui 2 momentos de lives, que é agora às 9 horas, todos os dias, às 9 horas, com as mensagens do livro Fonte Viva. Temos também às 20 horas, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A casa disponibiliza o atendimento fraterno a qualquer pessoa que encontre em aflição e alguma dificuldade, independente de credo religioso. Temos também o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESO, todas as quintas-feiras, às 19h30. E tanto o atendimento fraterno como o ESG, com estudo, né? Aqueles que interessarem, é só entrar em contato com a casa, entrar em contato em box. As pessoas deverão, que assim desejar, colocar água, uma vasilha com água para ser fluidificada durante a live. E após essa água fluidificada será repartida pelos membros da família, da casa, e os nossos mentores irão fluidificá-las durante a live. E para darmos início à nossa reflexão dessa manhã, vamos fazer a nossa prece, entrar em sintonia com o plano maior. Então, neste momento que nós entramos em sintonia com Jesus, com os espíritos amigos, os nossos mentores, os mentores de nossa casa, nós pedimos a Jesus a sua luz. Jesus, que a sua luz possa penetrar em nossa mente e em nosso coração, e que nós possamos ser transformados em faróis, para assim levar dos seus ensinamentos de paz, de amor, de bênçãos e de segurança a todos nós, aos nossos familiares, a toda a humanidade. E sede conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, a nossa reflexão dentro da luta é muito interessante, porque ela vem nos dar uma lição sobre algumas virtudes. E dentre essas virtudes, eu destaquei a paciência, a tolerância, a resignação e a sabedoria. Então nós vamos ouvir a leitura e colocar essas virtudes dentro de cada item desse capítulo, que é muito interessante. Então, Emmanuel nos fala, e Chico Xavier é psicógrafo para nós. Dentro da luta. Não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. São palavras de Jesus em João 17:15. Emmanuel explica: não peças o afastamento de tua dor,
roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que ele não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajude a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transforme os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Emmanuel. Companheiros, como eu disse anteriormente, aqui nós vemos que várias das virtudes em cada item. Por exemplo, não peças o afastamento de tua dor. Por que não pedir o afastamento da dor? Porque a dor é o caminho do aperfeiçoamento. A dor é uma advertência necessária. Então a dor não simplesmente existe por existir. Tem a sua razão de ser. Então, em vez de pedirmos o afastamento da dor, vamos rogar forças para suportá-la. Suportá-la com entendimento, com serenidade, a fim de não perdermos a vantagem do contato da dor em nossa vida. Porque se ela existe, ela tem a sua razão de ser, é para a nossa evolução. No item 2, ele nos fala: não solicites o desaparecimento das pedras do teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajude a aproveitá-las. Quantas pedras nós temos em nosso caminho? De diversos tipos, de diversos naipes. Porém, não devemos pedir que elas desapareçam. Nós temos que ter pensamentos que nós possamos aproveitar essas pedras, ou pensamentos que vão fazer-nos entender que essas pedras também são necessárias. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Olha para vocês verem uma virtude importante aqui, que é a tolerância. E o que é a tolerância? A tolerância é saber entender os problemas do outro. E aqui diz, não exija a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Olha a transformação
de um aparente mal em um bem. Continua. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. É ensinamento um atrás do outro. Todos os itens são ensinamentos. Olhe para vocês verem, né, as dificuldades, quantos momentos de dificuldades que todos temos. Então, não temos que suplicar a extinção dessas dificuldades, mas o meio de superá-las. É muito interessante. É uma nova visão do mundo, do dia a dia, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso ser. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. Aí é o que eu disse. Que nada está aqui por estar. Nada é por acaso. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. Então nós temos que ter sabedoria, capacidade de avaliar a situação. Uma virtude que nós adquirimos com o tempo. Então a sabedoria, conforme eu disse, é uma virtude e que nós encontramos a necessidade dela para quando estamos dentro da luta. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. Qual é a nossa primeira ideia, imagem de uma tempestade? Sempre pensamos nas dificuldades, na parte negativa, no que de mal pode proporcionar. No entanto, o sofrimento é a mesma coisa. Ele tem a sua função preciosa, assim como as tempestades também têm a sua função preciosa na economia da natureza. Então, até aqui, nós já falamos 6 itens e a gente já notou a necessidade da sabedoria, a necessidade da tolerância. E, igual eu disse, tem em todos os itens, que depois seria interessante que vocês relessem, né, para um maior entendimento. Em todos esses itens, nós notamos a necessidade dessas virtudes. Continuando. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistência. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Notemos que nada é fácil, né? Tudo tem a resistência para ser vencida. E cada resistência vencida nos torna cada vez mais fortes, mais aptos. Assim como as resistências vencidas através das dificuldades nos torna mais evoluídos, mais conscientes. Vamos adquirindo essa capacidade de avaliar a situação, vamos adquirindo essa virtude que se adquire com o tempo, que é a sabedoria. Ainda falando, o item 8. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. E qual é a virtude que nós precisaríamos ter aí? Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Poderia ser a paciência, né, que é a virtude que dá serenidade para a solução dos problemas, sem medo, sem irritação, sem cólera, sem ódio. Poderia também ser a resignação, né? Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determina a vontade sábia do Senhor. E se for
resignação. O que seria a resignação? Seria a realidade na qual a gente se sujeita, sabendo, né, aceitando-a, porque nós sabemos que nós vamos conseguir superá-la e vencê-la. Isso é a resignação. E a resignação é diferente de conformismo, porque o conformismo ele é passivo e a resignação ela é ativa, porque nós sujeitamos a situação e com a certeza de superar e de vencer. Por isso ela é ativa, diferente do conformismo, da submissão, que é passivo. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O que seria os livres do mal? Que mal seria esse? O mal, isso quando Jesus disse para os discípulos, está dizendo para nós, né? Que não pede que tire do mundo, mas que nos livre do mal. E qual é esse mal? São as más tendências que estão dentro de nós, os nossos vícios e os nossos defeitos. Por isso, eu lembrei de cada item desse uma virtude. Porque Jesus já pediu ao Pai que nos deixe, né, nesse nosso dia a dia, nos deixe da nossa vida, porém, nos livre do mal, nos livre dos vícios, nos livre dos nossos defeitos. E aí vem lá no princípio, né, roga forças para suportá-la, né, que não pedimos o afastamento da dor. Aqui no item 1, quando a gente diz, não peças o afastamento de tua dor, roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que não lhe percas as vantagens do contato. Porque a dor virá, quer nós tenhamos serenidade ou não. Porém, quando ela é suportada com serenidade, aí nós temos a certeza que nós vamos superá-la e vencê-la. E ela, sabendo que ela nos é necessária. Aí Jesus ainda diz, Emmanuel nos diz, a terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Olha que lindo, que grandeza, né? Aqui a terra tem a sua missão, mas que nós temos que nos livrar do mal. Que esse mal que existe dentro de nós mesmos. E quando nós nos esforçamos para livrar desse mal, nós vamos ter o amparo divino, o amparo sublime, e nós vamos converter em agentes vivos, né, do abençoado reino de Deus. Porque o reino de Deus, o reino dos céus, está dentro de nós mesmos. Né? Quando Jesus disse, falou em várias oportunidades, o reino de Deus, o reino dos céus, ele disse que o reino de Deus está em nós. Nós é que fazemos esse reino de Deus. Então eu vou relembrando nesta nossa conversa, nessa nossa reflexão dessa manhã, alguns itens que eu achei importante demais, né? Que o item da tolerância, que hoje em dia nós estamos tão pouco tolerantes, não só com as pessoas, mas com os fatos, com o tempo, com tudo.
E o que é a tolerância? A tolerância é saber entender o problema, entender o problema alheio, saber entender até o dia a dia, né? Nós também pedimos aqui, para não supliques a extinção das dificuldades, procura meio de superá-la. É o que nos diz a resignação. Porque a resignação é uma realidade a qual a gente tem que se sujeitar. E com a certeza que nós podemos superá-las e vencê-las. Porque o contrário da resignação é também, mas é revolta. E a revolta só faz crescer a dificuldade. As pedras do caminho se tornam muito maiores. Nós sentimos que elas são muito maiores. Sentimos que ela nos atrapalha muito mais. Então vamos ter resignação, vamos ter paciência, tolerância e sabedoria, porque tudo isso é o que o Mestre espera de nós. E para isso ele já nos deu o caminho através dos seus ensinos. Nos deu a cartilha para que nós sigamos os seus passos e as suas palavras. Muito obrigada. Nós estamos já encerrando o nosso tempo. Então quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco, que vão estar, aqueles que vão nos ouvir mais tarde, em outro momento, porque agora a parte da manhã, geralmente é mais apertado para as pessoas. Então, mais tarde, eu sei que outros nos ouvirão. Peço a Jesus, o nosso Divino Mestre, que abençoe a todos nós, abençoe a nossa casa espírita, a fraternidade espírita Jesus Amigo, a todos nós, os nossos familiares e a toda a humanidade, principalmente nesses momentos de dificuldades que todos estão vivendo, momentos de apreensão, momentos que, conforme disse a leitura de hoje, que estamos dentro da luta. Então saibamos nos posicionar dentro da luta com a certeza que vamos superá-la e vencê-la. Agora eu peço que todos nós estejamos com os nossos pensamentos voltados, sintonizados com o plano superior, para fazermos a nossa oração final. Muito obrigada a todos por mais essa oportunidade de estarmos aqui refletindo em nome do Divino Mestre. Amado Mestre Jesus, guarda-nos na tua paz, ampara nossa caminhada, abra nossa mente e nosso coração para seguirmos seus ensinamentos. Obrigado, Jesus, por nos manter unidos com as esferas superiores nessa energia sublime. Que esta fonte viva seja direcionada a toda a humanidade, para que também toda a humanidade receba da tua segurança, a tua paz, a tua harmonia e a tua luz. Que assim seja.